Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Glória a Deus, né? Estamos aqui para passar, né? Para a gente fazer mais uma lição. A nossa vontade era de estarmos todos juntos, né? Compartilhando o assunto, sabendo a opinião de cada um, né? Aprendendo um com o outro. Mas nesses dias não é possível. Mas glória a Deus pela tecnologia, nós podemos divulgar o vídeo da lição para vocês. Também deixo um recado, um aviso importante, né, muito bom, que os nossos cultos eles estão voltando, né? A partir desse domingo nós teremos aí 3 cultos pela manhã e 3 cultos à noite. Será um culto com redução de pessoas e redução de tempo. A igreja ali que cabia 300 pessoas, 400, 500 pessoas, vamos poder colocar no máximo 70, 80 pessoas, porque ali todos deverão estar com máscara, todos ali, as cadeiras estarão separadas ali 1,5 m de distância de cada um, todos que chegarem ali terá ali o álcool em gel, né, para passar, e a gente vai seguir todo esse cronograma, seguir tudo direitinho, para que a gente possa estar fazendo o culto aí para abençoar, né? E por que 3 cultos de manhã e 3 cultos à noite? Justamente pela limitação de pessoas que nós temos. Então, 3 cultos aí, juntando os 3 cultos aí, vai dar para participar aí algo aproximadamente de 250 pessoas. Então, o nosso objetivo é esse, é poder nos reunir como igreja, mas de forma correta, de forma que a lei permita e que não venha prejudicar ninguém, muito pelo contrário, mas que possa abençoar as nossas vidas, no nome de Jesus. Meus irmãos, a lição de hoje, como eu já tinha colocado no grupo, é a respeito de Ananias. O título aqui é Ananias, o Consolidador. Quem foi Ananias? Ananias foi aquele que consolidou, que discipulou Paulo, que antes era Saulo. Nós sabemos ali que logo quando Jesus, né, ele subiu aos céus, e os discípulos foram comissionados, eles começaram a pregar o evangelho, passou um tempo a igreja começou a ser perseguida. E Saulo ali, ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus a perseguir ali a igreja. E ali ele se consentia ali, ele de certa forma ali, ele se alegrava, né, com a morte daqueles, porque ele achava que ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas aí o Senhor encontrou com ele no meio do caminho, ele perdeu a visão e ele chegou na cidade de Damasco. E ali o Senhor falou com Ananias, vá até Saulo, porque eu vou usar ele como instrumento meu para levar a palavra para os gentios. E assim Ananias foi. Então é assim que a nossa lição ela se inicia. Ananias, ele acolheu, aqui está dizendo assim, acolher aquele que até então era o grande perseguidor do cristianismo. Foi um fator determinante nos planos de Deus para que ele comissionasse Saulo. Ou seja, aqui Ananias, ele ouviu a Deus, ele ouviu a direção de Deus e ele escolheu obedecer e discipular Saulo, a qual era o perseguidor da igreja. Aqui vemos também que Ananias influenciou diretamente a vida e o ministério do apóstolo Paulo. Nos pequenos atos de amor, ele consolidou e instruiu Paulo em sua jornada. Aqui tem a discussão para nós. Você acredita que pequenos atos de amor podem fazer diferença e tomar rumos inimagináveis? Eu acredito sim. Pequenos gestos de amor, de afeto, né? Nós como cristãos, para aqueles que não conhecem o Evangelho, a nossa vida é uma Bíblia aberta. Como eu tenho apresentado diante das pessoas. Então, minha conduta, o modo de agir diante das dificuldades, diante das situações delicadas, revela o nosso caráter. E quando revela-se o caráter de Cristo, um bom testemunho de nós as pessoas têm. E isso é bom, isso é importante. Aqui nós vemos aqui também que, aqui falando assim, você já consolidou alguém, instruindo aos primeiros passos na fé, e viu essa pessoa desabrochar na vida cristã? Glória a Deus, eu já pude ver algumas pessoas. Alguns de outras células que eu liderei, que se tornaram líderes de célula, que se tornaram diáconos, aqueles que chegaram na célula, que fizeram curso de batismo,
batizaram, estão firmes na igreja. A gente vê a obra de Deus sendo feita e a gente poder ser um instrumento dele para abençoar outras pessoas. Aqui nós vemos aqui o objetivo desta lição. No serviço cristão, nenhum trabalho é em vão. Então a gente vê aqui que o apóstolo Paulo, ele foi o que escreveu mais cartas no Novo Testamento. Ele foi assim, no Novo Testamento, foi um grande influenciador da igreja, que o Senhor levantou para fazer uma obra grandiosa. Mas tudo começou com os pequenos gestos de amor de Ananias, com o afeto dele, com o compromisso dele com Jesus, de ouvir a direção de Deus e fazer. E isso foi o ponto inicial no ministério de Paulo. Vemos aqui no contexto, neste estudo vamos destacar algumas características de Ananias. Homem usado por Deus para consolidar e instruir o apóstolo Paulo em sua jornada. A primeira coisa que nós vemos aqui de Ananias é o bom testemunho. Ananias era um homem simples, mas com uma reputação digna de nota. Meu irmão, muitas das vezes aquilo que nós fazemos não depende da nossa posição social, não depende dos nossos bens, não depende de como as pessoas veem a gente na sociedade, de muitas posses ou de poucas posses, isso não importa. O que importa é, como disse aqui, a gente ser simples e dar um bom testemunho. As pessoas falarem bem de nós. Olha, fulano é simples, fulano é humilde, fulano não tenho nada que desabone ele. Fulano, eu posso confiar nele. Fulano me traz paz. Fulano, quando eu estou perto de fulano, eu sinto a presença de Deus. São boas coisas a se ouvir, né? Isso são os bons testemunhos que certamente Ananias ele dava. Aqui também nós vimos o segundo ponto aqui, tinha intimidade com Deus. Só ouve a voz de Deus quem tem intimidade, relacionamento e tempo de qualidade com ele. No momento que o Senhor falou com Ananias, falou com ele, Ananias, Paulo está orando. Vai lá e ore por ele, para que ele recupere a visão, porque ele será um instrumento da minha obra. Então a gente vê aqui que Ananias, ele ouviu a voz de Deus. E só escuta a voz de Deus quem tem relacionamento com Deus. Então a gente vê aqui que além de Ananias ter um bom testemunho, ele tinha tempo de qualidade com Deus. Ele se relacionava com o Senhor, ele ouvia a voz de Deus. O terceiro ponto aqui de Ananias, ele era um homem obediente, mesmo diante dos temores naturais. Esse ponto aqui foi muito difícil para Ananias. Ao ponto dele falar com Deus, Deus, mas é ele que estava perseguindo a igreja. Moisés falou assim, não, é ele que eu quero usar. Por quê? Quem não teria medo? Saulo ali era o perseguidor da igreja. Ele tinha uma carta que lhe dava autoridade para perseguir a igreja e até matar se fosse necessário. Então Ananias, ele tinha um medo natural sim de se encontrar com Saulo. Mas ele também não tinha noção daquilo que Deus tinha feito, que Jesus tinha apresentado para ele e que ele estava naquele momento ali passando pelo processo de conversão. E ali Ananias, mesmo com medo, temente ali, ele foi. Ele ouviu a voz de Deus e cumpriu o propósito. Então ele era obediente, ele cumpria aquilo que Deus pedia para ele fazer. O quarto ponto aqui, confiou na obra do Senhor. Às vezes temos dúvida quanto à conversão de irmãos, mas Ananias confiava que a obra que o Senhor havia feito no coração de Paulo tinha sido genuína. Meus irmãos, o nosso trabalho é levar a palavra. O nosso trabalho é apresentar Jesus. Caminhar com aquela pessoa para que ela possa se batizar, para que ela possa se fortalecer, para que ela não se desvie do caminho. E confiar que o Senhor há de fazer o resto. Nós fazemos a nossa parte e o resto nós entregamos para o Senhor, para que o Senhor continue a obra grandiosa e gloriosa. Assim Ananias fez. Ele consolidou Saulo, que veio com o nome romano de Paulo, e rapidamente Paulo entendeu o propósito e aquele que perseguia a igreja começou a pregar nas sinagogas Jesus ressuscitado, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
E isso é poderoso demais. Então, Jesus, ele transforma, ele cura e ele liberta. Nada é impossível para o nosso Senhor Jesus. Não existe pessoa que não pode ser alcançada. Não existe para o Senhor obra perdida. Não existe para o Senhor, esse aqui já está condenado, já está ali preso, já está ali 20, 30, 40 anos na prisão. Para ele não tem solução, não. Jesus, ele não olha assim. Tudo é possível ao nosso Senhor. E ele tudo pode. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aqui, para concluir, diz assim: uma vida de intimidade e relacionamento com Deus desemboca em uma vida de obediência. Ananias foi obediente e hoje é conhecido como homem de Deus, instrumento do Senhor para essa poderosa obra. Então, olha como Ananias aqui ele é conhecido. Ele foi obediente e hoje é conhecido como homem de Deus, instrumento do Senhor para essa poderosa obra. Então, que eu e você, meus irmãos, nós possamos ser conhecidos como homens e mulheres obedientes a Deus, instrumento do Senhor para a sua poderosa obra, em nome de Jesus. Aqui a aplicação no seu dia a dia, não perca a oportunidade de se relacionar, de obedecer e de ser instrumento nas mãos do Senhor. Meu irmão, Jesus conta comigo e com você. Não perca a oportunidade de ajudar. Não perca a oportunidade de estar próximo. Não perca a oportunidade de apresentar Jesus para outras pessoas. Mesmo sem abrir uma Bíblia, mesmo às vezes sem citar um versículo, mas com atitudes. Que você possa ser, que eu possa ser, que nós possamos ser a Bíblia que as pessoas venham ler. Um cristão autêntico. Um cristão que tem a mente de Cristo. Humilde, simples, pronto a servir com os frutos do Espírito. Meus irmãos, que Jesus te abençoe, que a graça dele esteja sobre as nossas vidas. Eu espero que, se você não está também no quadro de risco, porque se você estiver no quadro de risco, você não pode estar no culto ali presente no domingo e nem na quarta. Mas temos as lives que estão sendo transmitidas pelo Instagram e Facebook. Então, de qualquer jeito, eu tenho certeza que eu vou te ver ali, nós vamos se encontrar ali no culto, ou através da rede social, ou presencialmente. Então, que Jesus te abençoe, que você tenha um final de semana abençoado e um início de semana também maravilhoso. Que o Senhor continue te guardando, te protegendo e livrando de todo mal, no nome de Jesus. Amém.